Olá, segundos e terceiros anos! Tudo bem com vocês? Já estão prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá! E vamos começar organizando o espaço onde nós vamos estudar, separando os nossos materiais. Vamos separá-los? Então vamos lá! O caderno que você sempre faz os registros da aula ou uma folha, tudo bem? Também o seu lápis de escrever, lápis colorido, borracha, enfim, aqueles materiais que nós utilizamos normalmente. Também é importante você ter um local para apoiar na hora da escrita, certo, crianças? Então agora a professora Dircélia dá alguns minutinhos para você fazer o registro da data de hoje, da aula e separar os materiais. Eu já volto. Então, tudo pronto, crianças? Conseguiram se organizar? Se está tudo pronto, vamos começar a aula? E vocês sabem, nós iniciamos a aula revisando os conteúdos da aula anterior. Então, vamos nos lembrar de tudo que estudamos na aula anterior? Olhem só, vocês se lembram que na aula anterior fizemos um quiz? Olhem aqui, só para nós nos lembrarmos que a professora perguntava, a partir da fotografia, que tipo de atividade produtiva ela representava, certo? Essa aqui, que atividade produtiva é? Qual? Olha lá, criação de gado, pecuária, extrativismo ou agricultura? Pecuária, muito bem, crianças. Vocês se lembram? Foram várias questões e vocês participaram muito bem. Na sequência, nós também falamos um pouquinho sobre a relação entre essas atividades, certo? Aqui, por exemplo, uma criação de gado, na sequência uma fábrica produzindo leite e o comércio vendendo esse produto. Falamos então que as atividades produtivas têm uma relação entre elas. Normalmente, o campo, por exemplo, ele fornece as matérias-primas para as indústrias transformarem em produtos que chegam depois até nós, certo? Então, nós falamos um pouquinho, olhem só lá, a professora destacando, pecuária, indústria e comércio. E na sequência, então, falamos um pouquinho sobre as matérias-primas. Pedi para vocês observarem os seus materiais e pensarem qual era a matéria utilizada para a produção de um deles. Foi justamente a nossa
nossa atividade de número 1. Olhem só no slide. Escolha um objeto de seu material escolar, desenhe-o e descreva como você acha que ele foi fabricado. E na sequência, nós assistimos um vídeo da Kika, que contava um pouquinho como que foi feito o papel, de onde vem o papel. E a Kika, tão curiosa, foi logo descobrir. E nós aprendemos com ela que o papel é feito a partir da madeira. Olhem lá o slide, né? Matéria-prima da folha de papel, a madeira. Certo, crianças? E na sequência fizemos uma atividade para descobrir, né, qual era o produto industrializado que era derivado, que surge a partir daquelas matérias-primas ali, ó. Primeiro, tomate. Então, nós descobrimos que, por exemplo, o tomate, ele é, né, a partir dele é feito uma massa de tomate, o extrato de tomate. A planta hortelã faz o chá de hortelã. E a madeira, o lápis, além da folha de papel, como vimos na aula passada. Também assistimos um outro vídeo da Agência Nacional das Águas. Observe no slide, a professora trouxe 2 imagens do vídeo que mostram o quanto é importante, inclusive nos processos produtivos, o uso racional da água. Todos os processos produtivos utilizam a água. A agricultura, a pecuária, as indústrias, os comércios e as atividades domésticas também. Então, todos têm que se responsabilizar pelo uso consciente e sustentável da água. E também conversei com vocês sobre a importância de pensarmos em processos produtivos mais sustentáveis, né? Que se comprometam com a sustentabilidade do planeta. Certo, crianças? Mas aí, depois que nós concluímos a nossa aula, eu fiquei com algumas questões aqui e eu quero compartilhar essas questões com vocês. Olha só, como a matéria-prima chega às fábricas? Como os produtos industrializados chegam aos comércios? Como será que essa matéria-prima, essa árvore, por exemplo, chega, né, até uma indústria que vai beneficiar, que vai produzir o papel? Como será que chega? Vocês sabem? Ah, vocês têm algumas ideias, né? Observem aqui no slide. Será que chega assim, muitas vezes? Por meio de caminhões? Ou assim, trem? Ou mesmo assim, navios? Pode ser, certo? É isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Isso, sobre os meios de transporte. Vamos observar aqui comigo. Olhem só a imagem. Aqui nós temos novamente as imagens que vimos há pouco. Vários meios de transportes. Eles são iguais ou são diferentes? Observem. O que vocês acham? Um caminhão, um trem e um navio. Todos transportando cargas. Vocês acham que são iguais ou são diferentes? Do que eles são diferentes, por exemplo? Bom, eu tenho outro aqui para te mostrar. Outro meio de transporte. Observem. Vocês estão vendo? Olha que interessante este avião. Vocês estão observando o formato dele? Ele se parece com o quê? O que vocês acham? Sabe qual é o nome deste avião? Beluga XL. Isso mesmo. E o formato dele é parecido com o quê? Com uma baleia, exatamente. Esse aqui é o maior avião de carga do mundo. Observe que na segunda imagem ele está sendo colocado no beluga asas de um outro avião, de tão grande que ele é. Observem lá. Olhem só. Então aqui nós temos outro avião de cargas, né? Um outro meio de transporte. Bom, eu acho que você percebeu a diferença entre esses meios de transporte. Vamos então observar com mais detalhe essas diferenças? Olhem aqui com a professora. Aqui neste slide eu trago 3 meios de transporte diferentes. E qual então é a diferença entre esses meios de transporte? Vamos lá. Um caminhão, um avião e um navio. Todos aqui transportando cargas, eu acredito. Enfim, pode ser o avião, talvez passageiros, enfim. Mas qual é a diferença? Vocês já descobriram? Vamos a mais um slide para ver? Olhem só, aqui nós temos o caminhão. O caminhão, ele circula
circula, ele trafega, ele roda por ruas e estradas. E o avião? No ar, certo? E o navio? Na água. Olhem, esta é a diferença entre eles. Vamos a mais um slide. Agora, observem, estes meios de transporte que trafegam por ruas, estradas e ferrovias, eles são meios de transporte terrestres. Observem quais são eles. Tenho aqui uma imagem de uma motocicleta, de um trem, ônibus, carro e um caminhão. Então, aqui nós temos meios de transporte terrestres. Vamos a mais um slide? Vamos lá. Na sequência, a professora traz meios de transporte aéreos que trafegam pelo ar, como aviões e helicópteros. Estão observando a diferença? E tem mais um tipo, vamos lá. Aqui nós temos meios de transporte aquáticos que trafegam por rios, lagos, mares e oceanos. Observem a diferença entre eles. Um navio, um barco à vela e olhem aquele barco, o menino está remando com ele. Eles são diferentes, certo? Mas todos são transportes aquáticos. Certo, crianças? Mas cada um tem a sua característica. Bom, agora vamos acompanhar com a professora um vídeo da Kika? Porque a Kika é muito curiosa, como vocês já bem sabem. E ela quis descobrir de onde vem o avião. Vamos acompanhar com ela? Vamos lá! Uau, que aviãozão! Acho que é esse, Kika. Esse o quê, mãe? Esse deve ser o avião que está trazendo seu tio Leopoldo. Ué, mas de onde vem o avião? De Belo Horizonte, ué. É de lá que o tio Leopoldo está vindo. Como você está aérea, Kika? Ai, ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Eu sou um dos meios de transporte mais importantes que o homem inventou. Eu sirvo para transportar pessoas como o seu tio. Levo cargas, cartas, encomendas, animais e muito mais. Eu atravesso longas distâncias e cruzo oceanos em pouquíssimo tempo, Kikinha. E de onde veio a ideia de inventar você? Em 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont criou o meu bisavô, o 14 bis, um avião feito de bambu e linho, Kika. O primeiro voo da história aconteceu em Paris. Na capital da França, o 14 bis voou 100 metros a 35 km por hora e a 2 metros do chão. Foi um sucesso! Em pouco tempo, começaram a aparecer aviões bem mais modernos. E em 1924, o meu avô avião conseguiu dar uma volta ao redor do mundo. O tempo também voava e em 1937 apareceu a turbina. Turbina? Um supermotor que substituiu a antiga hélice. Com as turbinas, os aviões ficaram com mais potência e velocidade. O motor retira o ar da atmosfera e o esquenta pela queima do querosene, soltando gases com uma baita força. Daí o impulso para o avião voar mais alto e mais rápido. E graças a esta super invenção, em 1958, nasceu o meu papai, o avião a jato. Hoje, existem aviões de muitos tipos, pesos e tamanhos. Os aviões a jato, como eu, voam a mais de 13 mil metros de altitude, bem acima das nuvens. Transportam até 500 pessoas. Eu, por exemplo, voo a mais de 900 km por hora, Kika. Isso quer dizer que eu posso viajar de São Paulo até Salvador em pouco mais de 2 horas. Eu sou fabricado com mais de 132 mil peças e peso mais de 300 mil quilos. O mesmo peso que 50 elefantes juntos ou 400 vacas. Meu nome é Jumbo.
Jumbo? Pesado assim e voador, você deveria se chamar Dumbo, aquele elefante voador do desenho animado. Só que eu não tenho orelhas. São as minhas asas que me sustentam no ar, Kika. As minhas asas inclinadas fazem força sobre o ar e o empurram para baixo. O ar reage e empurra as asas para cima. A força dos motores me leva para frente. E lá vou eu! Olha lá, o tio Leopoldo! Oi, Kika! Oi, tio! Graças ao Santos Dumont, o inventor do 14 bis, você chegou rapidinho em um jato com turbinas, que voa a mais de 900 km por hora e a mais de 13 mil metros de altura, e que pesa mais de 50 elefantes. Você chegou aqui voando para visitar a sua sobrinha do coração. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Atenção, senhores passageiros. Um tchauzinho a jato, uma boa viagem e até o programa que vem com mais um De Onde Vem. Então, crianças, conseguiram acompanhar o vídeo? Viram só como surge um avião? Viram só que interessante? Como os meios de transporte são importantes, como eles aproximam as pessoas? O tio Leopoldo veio bem rapidinho. E vocês também notaram, né, que o avião nem sempre foi desta forma que observamos hoje. Vocês viram o primeiro avião? Olhem lá na tela. Aqui nós temos ele, o 14 bis, que foi inventado por um brasileiro. Vocês acompanharam no vídeo? Alberto Santos Dumont. Olha só que interessante, certo? Muito bem, crianças. Agora, na sequência, eu quero mostrar algumas imagens de outros meios de transporte. E eu quero perguntar o seguinte para vocês, olhem lá. Quais meios de transporte vocês costumam ver no lugar onde vocês moram? Me digam, observem bem. Nós temos na primeira imagem uma moto, na segunda imagem barcos e na terceira imagem bicicleta, um ciclista pedalando. Qual desses meios de transporte você costuma ver no lugar onde você mora? Então, crianças, já sabem me dizer? Já? Bom, eu vou contar para vocês o que eu mais vejo no local onde eu moro, tá bom? Então eu vejo mais o quê? Moto circulando, motocicleta circulando e bicicleta circulando, certo? Será que é igual a tua resposta, a minha resposta? Então eu vou perguntar outra coisa para vocês. Qual desses meios de transporte aqui você acha mais rápido? Qual desses meios de transporte aqui são mais menos poluentes para o meio ambiente? O que você acha? Qual será? Hein? Porque alguns meios de transporte são mais poluentes, né? Soltam mais gás carbônico, mais fumaça no ar. E aí? O que você acha? Vamos pensar? Eu tenho mais fotos aqui para conversarmos. Vamos lá. Olhem só. E agora? Vocês conseguem observar ali? Nós temos um carro, automóveis, um trem. Observem quanta fumaça está liberando este trem. E a última imagem é um metrô. Qual desses meios de transporte vocês mais veem onde vocês moram? Qual? Vamos lá. Vocês veem carros, trem ou metrô? E aí, crianças, já tem a resposta? Eu já tenho a minha. Será que é igual a sua? Sabe qual desses eu mais vejo? Carros. Eu não vejo trem normalmente na região onde eu moro e nem metrô. E você? Então, mais uma pergunta. Qual desses meios de transporte vocês acham que levam mais pessoas, por exemplo? Qual? O carro, o trem ou o metrô? O que vocês acham? Sim. E qual meio de transporte vocês acham que é menos poluente? Será que é aquele trem lá? Tá parecendo bem uma Maria Fumaça, né? Olha quanta fumaça está lançando. E o carro normalmente solta fumaça? Solta também, né? Então, normalmente, entre esses meios de transporte aqui, nós temos o metrô, que ele é menos poluente, porque ele usa energia elétrica, exatamente. Então, ele não libera fumaça, CO2 no ar.
Tudo bem? Vamos para mais uma? Vamos lá! E aqui, quais desses meios de transporte vocês mais observam onde moram? Ônibus, caminhões ou aviões? E aí, crianças, quais? Já sabem me dizer? Eu vou contar por mim. Onde eu moro, eu vejo mais ônibus. Caminhões eu vejo também, mas não são tantos assim. E aviões, de vez em quando, observo alguns pelo ar. Quem mora mais perto do aeroporto provavelmente vê bem mais do que eu. Será que é o seu caso? Então, crianças, muito bem. Agora, vamos conversar sobre o seguinte. É importante nós sabermos o seguinte. Alguns meios de transporte poluem o ar. Você sabia disso? Olhem estas notícias, observem aqui. Transportes são responsáveis por, vou destacar, transportes são responsáveis por 90% da poluição em São Paulo. Então, vocês já sabem que os impactos à nossa saúde é muito grande com a poluição do ar. Já conversamos sobre isso. E os meios de transporte, que são muito importantes, ajudam na circulação de mercadorias e de pessoas, podem também impactar de forma negativa no meio ambiente. Isso é importante nós sabermos. Na sequência, eu tenho mais uma reportagem que também destaca essa situação. Olhem lá. Aqui é do Ministério do Meio Ambiente, que diz o seguinte: setor de transporte é o que causa mais impactos na qualidade do ar. Então é algo que nós precisamos pensar mais sobre isso. Por exemplo, vocês acham que um carro é mais poluente do que um ônibus? O que vocês acham? O que vocês acham? Bom, um carro leva menos pessoas. Ele é menos poluente que o ônibus, mas ele leva menos pessoas. E o ônibus leva muito mais pessoas. Então, se formos fazer uma conta aí, nós poupamos o meio ambiente se utilizarmos mais o transporte coletivo. Certo, crianças? Enfim, existem meios de transporte que poluem mais do que outros, como por exemplo o metrô, que eu acabei de comentar com vocês, que por usar energia elétrica acaba não impactando na qualidade do ar, certo? Outra alternativa, que não é exatamente um meio de transporte, mas é uma forma de locomoção, é a caminhada. E olha o que interessante que a professora descobriu. Olha um slide. Caminhe e viva a cidade. Aqui é uma proposta, para que as pessoas, é uma campanha para que as pessoas caminhem mais. Vocês sabiam que dia 8 de agosto é o Dia Mundial do Pedestre? Exatamente, que caminhar é algo interessante e também deve ser valorizado. Quando as pessoas caminham mais, elas garantem menos poluição no meio ambiente, garantem também maior qualidade de vida, colocam o seu corpo em movimento, conhecem mais o seu bairro, por exemplo. Então é algo a se pensar. É uma forma de locomoção que também é interessante, assim como a bicicleta, por exemplo. Certo, crianças? Enfim. Agora, eu vou propor uma atividade para vocês. Observem no slide. Aqui, eu peço para você completar a tabela. Nós temos aqui uma coluna que diz o seguinte: modos de locomoção. Eu vou pedir para você dizer uma característica desse modo de locomoção. E um ponto positivo e um ponto negativo. Vamos pensar um pouquinho? Que modos de locomoção nós podemos colocar ali? Pode ser nos locomovermos a pé, de bicicleta, de carro, utilizando o transporte coletivo, metrô, enfim, qualquer um. Escolha pelo menos 3 e me diga a característica deste modo de locomoção, um ponto positivo e um ponto negativo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, alguns minutinhos para vocês.
Tudo bem, crianças? Conseguiram completar a tabela? Tudo certinho? Muito bem, porque agora eu tenho um outro desafio para te passar. Isso mesmo, olhem só, acompanhe comigo. Use sua criatividade. Utilizando sucatas, crie um meio de transporte diferente. Como ele seria? Então, crianças, vamos lá? Vamos pensar um pouquinho? Vocês viram que existem vários meios de transporte, vários mesmos, com diferentes características. Então, que tal criarmos um meio de transporte diferente, inovador, que de repente seja mais sustentável, impacte menos no meio ambiente, não polua tanto? Que tal? Como seria esse meio de transporte? Seria individual, coletivo? Vamos pensar um pouquinho? Agora, a professora vai dar alguns minutinhos para vocês se organizarem. Você pode começar fazendo o seu projeto deste meio de transporte. Sim, pegue aí o seu material, desenhe, pense um pouquinho como ele seria. Aí, você vai, na sequência, atrás de algumas sucatas, caixinhas, para poder fazer este meio de transporte. Tudo bem, crianças? Compreenderam a atividade? Então, alguns minutinhos para vocês se organizarem e eu já volto.
Então, crianças, conseguiram pensar neste meio de transporte inovador e diferente? Sim? Fizeram o projetinho dele? Porque depois, na sequência, vocês vão organizar os materiais necessários para você construir este meio de transporte. Quando você finalizar, envie a atividade para sua professora. Eu vou adorar ver essas fotografias. Tudo bem, crianças? Então tá bom, porque agora nós vamos finalizar a nossa aula e vamos começar pela revisão. Vamos lá, olhem só. Nesta aula, na aula de número 21, comparamos diferentes meios de transporte, percebemos seus papéis na conexão entre os lugares. Fizemos também atividades juntos. E agora, a professora Dircélia se despede de cada um de vocês, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!